Porque pressionado por números econômicos negativos e por empresários, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou o acordo comercial com a China, ainda que seja provisório, né? O presidente da agência de exportação, promoção de exportações, melhor dizendo, o Jorge Viana, disse hoje em Pequim que vão ser anunciados 27 bilhões de reais em investimentos de empresas chinesas no Brasil. Uma dessas empresas que vai entrar aqui é a principal concorrente do iFood, a Meituan. Os anúncios e planos de investimentos foram feitos durante o Seminário Empresarial Brasil-China, evento que ocorre na capital chinesa e teve a presença do presidente Lula. A estimativa é que a gigante chinesa do delivery gere 100 mil empregos indiretos, além da instalação de uma central de atendimento no Nordeste com 3 mil a 4 mil empregos diretos, segundo dados do governo no Brasil. A empresa vai usar a mesma marca que já opera em Hong Kong e na Arábia Saudita. Parcerias importantes do Brasil com a China, Jamil. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, essa é a retaliação do Brasil em relação ao Donald Trump. A retaliação não vem em forma de novas tarifas, de alguma ação na OMC contra os Estados Unidos, vem basicamente no fortalecimento da relação com a China e com outros lugares, não só com a China. A China é só parte desse projeto, vamos dizer assim, de diversificação da pauta exportadora brasileira e também dos investimentos no Brasil. Há poucas semanas, Diego, eu tive acesso a um documento do Parlamento Europeu que dizia o seguinte, que Donald Trump irá jogar a América Latina e o Brasil no colo da China. Isso há 2 semanas, esse documento interno da União Europeia, fazendo um alerta, basicamente, à própria União Europeia, dizendo, olha, temos que nos mexer, porque isso está acontecendo com a América Latina. E é isso que nós estamos vendo, obviamente, acontecer em relação ao Brasil. Óbvio, o presidente Lula hoje lá disse que o Brasil não é quintal de ninguém, não falou com essas palavras, mas basicamente era isso que ele queria dizer, que vai manter relações com todos. Hoje, como eu te falei, Diego, aqui essa semana toda, empresários, talvez alguns maiores empresários brasileiros aqui em Nova York fazendo negócio com os Estados Unidos, mas deixando muito claro, e essa viagem do presidente Lula faz isso, mostra muito claramente aos americanos que o governo brasileiro não vai ficar esperando um acesso ao mercado americano ou algum tipo de favor do governo americano para continuar o seu projeto exportador. Então, isso aí está muito claro. Quanto ao acordo entre Estados Unidos e China para suspender as tarifas, não completamente, mas reduzir por 90 dias, hoje o Donald Trump deu uma coletiva de imprensa e uma repórter perguntou para ele, se daqui a 90 dias não funcionar a negociação, o governo americano vai voltar a ter tarifas de 145% contra os produtos chineses? E ele falou, não. Então, fica muito claro que sim, as tarifas vão aumentar, mas elas não vão chegar ao que estava há poucos dias. Por quê? Porque essa é uma tarifa que, obviamente, inviabiliza o comércio. Inviabilizar o comércio para os Estados Unidos é algo muito sério em termos de inflação, em termos de crescimento do PIB e, claro, óbvio, do impacto, eu diria, da popularidade de Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Então, tem tudo isso acontecendo. O acordo entre os americanos e com a China dá uma demonstração que a China peitou, levantou as tarifas, colocou basicamente uma situação complicada para Donald Trump e o governo americano, então, aceitou uma negociação justamente para encontrar um meio termo. Claro, Donald Trump aqui fez um escarcéu hoje, Diego, dizendo conseguimos abrir o mercado chinês, etc, etc. Vamos ver se a narrativa de Donald Trump, que nem sempre é, vamos dizer assim, baseada em fatos reais, se ela vai vingar dessa vez. E cria a narrativa, né? A realidade paralela dele sempre. Jamil, obrigado pelas análises e informações aqui com a gente. Um abraço para você, boa semana. Boa semana a todos. Valeu. Olha, depois do intervalo falaremos com o advogado do hacker Walter Delgatti Neto. Ele disse que Delgatti estava amando da deputada Carla Zambelli. Ele é julgado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e já teve 4 votos para ser condenado junto com a deputada. A gente volta já. Bom, enquanto isso, aqui no YouTube ao vivo, Sakamoto e essas parcerias Brasil-China, no momento em que os Estados Unidos e a China ensaiam uma reconciliação. Olha, esse é o ponto que a gente estava falando quando conversávamos a respeito do risco de reconciliação. O Lula foi muito esperto de ir para a China agora, né? Naquele momento que os Estados Unidos e a China começam a conversar para tentar voltar
né, o comércio bilateral, porque na hora que você ergue 145% de barreira, de tarifa, significa, na verdade, bloquear comércio de parte a parte, né? Então, o que acontece? No momento que os dois países retomam e começam a conversar, o Brasil vai lá e tenta ciscar, né? O pessoal fala, pô, mas vai lá e tenta ciscar. Ciscou 27 bilhões em investimentos, vamos ver o quanto disso vem no curto prazo, né? Inclusive para injetar recursos na economia brasileira, para ajudar a reduzir o dólar, né? Para ajudar também na geração de emprego, quanto isso vem no curto prazo. Agora, a culpa disso é dos Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos acha que com um tacape na mão, né, simplesmente com um porrete na mão, sem oferecer nenhuma cenoura, ele vai conseguir garantir que país sob sua esfera de influência, tipo, continuem seus aliados, ele está redondamente enganado. O Brasil nunca foi alinhado aos Estados Unidos, mas é claro que o Brasil tem uma relação extremamente próxima com os Estados Unidos. É seu segundo maior parceiro comercial depois da China, foi o primeiro durante muito tempo. Né? Só que, a partir do momento em que um país rico como os Estados Unidos, ele dá as costas para outros países vão procurar outras relações comerciais. Ele tem sido o caso com a China. Os americanos estão preocupados, a China está alcançando a América do Sul. Vamos fazer o quê? Se vier com TACAP, não vai adiantar. Tem que oferecer alguma coisa, tem que oferecer investimentos, tem que oferecer recursos para fazer a diferença. Um minutinho para você, Thales. Desculpe, eu estava desligado o som. O Jamil colocou bem. A questão, a melhor reação que o Brasil podia ter era de estabelecer uma relação com a China no meio dessa coisa de tarifas, uma relação mais próxima. Mas o que o Trump fez fica a marca definitiva. A China, a partir de agora, ela sabe que ela tem que diversificar o máximo possível, usar o poder dela, o mercado que ela representa, para diversificar o máximo possível, não ficar dependente de um presidente qualquer que venha assumir nos Estados Unidos, quanto tempo o Trump vai estar lá, etc. Não ficar dependente de uma só relação, e isso vai beneficiar o Brasil e outros países com quem ela vai manter relações. Mas, basicamente, o que o Trump fez vai deixar marcas na relação dele com a China definitivas. Não passa agora. Não adianta o Trump agora recuar como está recuando, dizendo, sou amiguinho, bonzinho, estamos bem, estamos ótimos. Só pegando aqui para que a gente está voltando para a TV, e só para dar boas-vindas para o pessoal que está acompanhando a gente, falando sobre a parceria Brasil-China ainda, que é o assunto que a gente terminou o bloco anterior, a gente estava ao vivo no YouTube falando sobre isso. Vamos ouvir o arremate do Thales. Diga lá, Thales. Pois é, o que eu estava dizendo era isso. O que o Trump fez com a China, ele vai deixar marcas definitivas. Não adianta agora dar uma de bonzinho, porque a China aprendeu que não dá para ficar dependente de uma relação com os Estados Unidos. Ela vai diversificar ao máximo. E diversificando, isso vai ser bom para o Brasil. O Brasil fez bem, mais do que responder com tarifas ao Trump, fez bem em se juntar mais à China. E o Lula está lá na viagem fazendo isso, trazendo negócios. O Trump está aprendendo, eu acho que uma grande lição, mas não adianta mais, porque não volta atrás. Não vai voltar mais a ser como era antes a relação dos Estados Unidos com a China.